Bom dia, povo de Deus. Eu estou aqui para mais um pedacinho da palavra do Senhor. Mais uma vez, para trazer mais uma palavra de meditação para nós nessa manhã, vinda direto do trono de Deus, porque a palavra do Senhor, ela vem quente, ela vem própria, ela vem na hora, né? Para que nós possamos nos alimentar e alimentar a outros. Eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o profeta Elias. No primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo de número 22, diz assim, ó. Então disse Elias ao seu povo: Fiquei só por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, 2 bezerros. Escolha um para ti e outro para mim. E divida em pedaço e ponha sobre a lenha. Porém, não metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que aquele Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram-lhe: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, mas não meta fogo. E tornando o bezerro, deram-lhe, prepararam-lhe e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse. E saltavam sobre o altar sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que meio-dia zombava Elias dele e dizia: Clamai mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou tem alguma coisa para fazer, que intente alguma viagem. Porventura ele dorme e despertará. Então eles clamaram com grande voz e retalhavam-se com facas e lanças, conforme o seu costume, até derramarem o sangue sobre si. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta dos manjares que lhe oferecesse, porém não houve resposta e nem a tentação. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou, e ele preparou o altar do Senhor que estava quebrado, e ali tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó. E veio a palavra do Senhor, dizendo: A Israel será o teu nome. E com estas pedras edificou o altar em nome do Senhor e fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, porém, e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez. E disse: Ainda fazei a terceira vez. E então fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria por redor do altar. E ainda até o rego se encheu de água. E sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje aqui que és Deus de Israel, e que eu sou teu servo conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. E responde-me, Senhor, para que este povo conheça o Senhor Deus que és, e tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então o fogo caiu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e das pedras e o pó, e lambeu toda a água que estava no rego. Amém? Até aqui, porque é muito longo, né? E a vontade que dá
de ler tudo, mas daí não vai sobrar tempo para me falar um pouquinho sobre essa palavra. Nós conhecemos a história do profeta Elias, uma história maravilhosa, um homem de fé, um homem que tinha coragem, que tinha ousadia para poder falar com Deus e pedir e ver as coisas acontecer. E nessa passagem ele fala com Acabe que Acabe quer mata os profetas de Israel. Elias acha que ficou só ele, mas para frente nós vamos saber que não, que ainda havia mais 100 profetas que foram recolhidos numa cova por um dos filhos por um homem de Deus, que sustentou eles numa cova por um tempo até que se passasse o Senhor mandasse sair. Mas nessa passagem Elias fala para eles, eu sou sozinho, Acabe, eu estou sozinho aqui, só sobrou eu de profeta do Senhor Deus. Você tem vários homens. E a Bíblia fala que foram 400 homens, 400 profetas de Baal. Agora vamos fazer assim, nós vamos oferecer um holocausto ao nosso Deus, mas não vamos pôr fogo. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. E eles fizeram o altar deles, meus irmãos, e começaram a clamar, e começaram a rogar, e gritar, e orar, e gritava, e pedia Baal, 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 e nada acontecia, mas Elias falava para eles, zombando deles, quando já não aguentava mais, ele já estava ali sendo humilhado, já não aguentando mais, e Baal não respondia. Aí Elias falava para ele, quem sabe ele está dormindo, ou está morto, ou está fazendo alguma viagem, vai ver ele tem algum compromisso, grita mais alto, ele está dormindo, ele pode dizer, você vai acordar ele, acorda ele. E nada aconteceu. Aí agora Elias pega o dele, pega o holocausto dele, pega as pedras, arruma o altar. Amém? Arruma o altar, conserta o altar. E aí ele coloca a lenha, e aí ele coloca sobre a lenha, sobre aquelas pedras, o holocausto dele, e agora ele começa a derramar água nesse altar. Ele começa a falar, olha, vamos jogar água. Joga uma vez, duas. Foram 4 cântaros por vez. Jogaram uma vez, jogaram 2 vezes, jogaram 3 vezes. A água já estava rodada em volta daquele holocausto. Já tinha molhado toda aquela lenha e toda aquela carne. Agora ele olha para o céu e clama ao Senhor, Deus de Israel. E fala, Senhor, responda para que esse povo venha ver que há Deus em Israel e que eu ainda sou teu profeta, que eu ainda sou teu filho, que eu ainda falo em teu nome. A palavra do Senhor, ela nos ensina que tudo que nós pedimos a Deus em nome do Filho, se nós crermos, nós vamos receber. Ele não falou alguma coisa, mas ele falou tudo que nós pedirmos a Deus. Elias desafiou a gravidade nessa passagem, porque ele manda colocar água no lugar onde ele ia atear fogo. Normalmente nós pegamos as lenhas mais sequinhas para poder fazer a fogueira, para poder cozinhar os feijão, pôr no fogão. As pessoas que cozinham a lenha, vai para caçar aquela lenha mais sequinha para colocar. Elias mandou jogar água na que estava seca. E veja bem que eles jogaram aquelas águas naquela lenha ali. E quando Elias clama, o fogo do céu desce e consome todo aquele holocausto. Quando as coisas parecem que não vai dar jeito, quando as coisas não tem jeito mais, nós dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, agora eu vou consertar meu altar perante ti, perdoa os meus pecados, Senhor, dá livramento nesta manhã, dá livramento nesse dia chamado hoje, dá livramento nessa noite, quando nós dobramos o nosso joelho nas madrugadas, Pai, perdoa nossas falhas, falamos com Deus e começamos a chorar e começamos a derramar água sobre o altar, começamos a mostrar para Ele o arrependimento dos nossos erros, quando nós começamos a mostrar a nossa humildade perante Ele, de cara no pó, Ele vai nos responder, meu irmão. Ele vai nos responder, não é porque eu sou boa, não é porque você é bom, não é porque nós somos perfeitos, é porque Ele é perdoador. Ele vai nos perdoar ali e vai nos responder com fogo, e vai nos responder a nossos pedidos, vai atender os nossos pedidos. Por isso eu digo para ti nessa manhã, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus, como Elias, o Deus de Elias é o seu Deus, o Deus de Elias é o meu Deus, o Deus de Elias era o Deus de Israel, o Deus de Israel é o Deus, é o nosso Deus, foi o Deus dos profetas, é o mesmo Deus de Jesus, que filho, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo Deus, e Ele fala, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente, o nosso Deus Ele não muda, e se Ele não muda, então por que a minha história não vai para frente?
Por que que eu tenho pedido e não consigo? Por que que eu não tenho conseguido alcançar as graças que eu peço ao Senhor? O Senhor Deus fala para ti, fala para mim nessa manhã. Conserta o teu altar. Derrama suas lágrimas, derrama água sobre esse altar. Começa a clamar e pedir, Senhor, perdoa. Senhor, desce fogo. Senhor, eu creio em ti. E a resposta vai vir. Quando você buscar de todo o coração, a tua resposta, com certeza, vai estar na sua mão. Então, eu te convido nessa manhã a orar comigo. Em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, papai, eu me coloco diante da tua presença, Senhor. Pai, eu quero aqui, Senhor Jesus, nesse minuto de reflexão, Pai, nesses minutinhos, Pai querido, contigo nessa manhã, Pai, na qual, Senhor Jesus, o Senhor colocou no meu coração a falar sobre o profeta Elias, Pai, para falar sobre a fé, Senhor, sobre a coragem, sobre a ousadia, Senhor. Ah, Pai, sobre a humilhação, sobre a humildade de falar contigo, de se arrepender, de consertar o nosso altar, Pai. E eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, os meus irmãos nessa manhã, Senhor. Abençoa cada um dos meus internautas, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos que tem ouvido, Pai, a tua palavra, Pai querido, através de mim, Senhor, através dos profetas, Pai querido, na internet, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Pai, e nos traz paz para o nosso coração. Nos abençoa, Pai, nos guarda. Amém. E graças a Deus.